I am Patrick, a sinner most unlearned, the least of all the faithful, and utterly despised by many. My father was Calpurnius, a deacon, son of Potitius, a priest of the village of Banavum, Tabernia. He had a country seat nearby, and there I was taken captive. I was then about 16 years of age. I did not know the true God. I was taken into captivity to Ireland with many thousands of people, and deservedly so, because we turned away from God and did not keep His commandments. Essa é uma cópia da Confissão de São Patrício, o testemunho de um homem considerado como o irlandês mais famoso de todos os tempos. Porém, os mitos e as lendas obscurecem a sua verdadeira identidade. Porventura foi ele quem fez a obra missionária milagrosa na Irlanda? Foi ele quem mandou para fora da Irlanda as serpentes? Meu nome é Fernando Iglesias e eu estou muito feliz em compartilhar com você o 5º programa da série O Sétimo Dia. Vamos falar sobre o personagem verídico chamado São Patrício, um homem diferente daquela lenda e da tradição. Logo falaremos mais sobre o prolongado esforço por substituir o sábado bíblico pelo domingo como o dia universal do culto cristão. Patrício nasceu na Escócia no final do 4º século, na cultura céltica cristã. Sua religião foi muito diferente do cristianismo latino ou romano, adotado em outras partes da Europa Ocidental. Não sabemos quem foram os primeiros cristãos celtas, nem quem lhes deu a conhecer o cristianismo, nem mesmo quando teve início tudo isso. Porém, o que sim sabemos é que eles criam segundo escreveram Patrício e outros. Sabemos também que a crença deles estava fundamentada naquilo que entendiam das Escrituras. Contrário aos teólogos do cristianismo romano que salientavam mais e mais os ensinos da igreja e dos concílios, os pregadores celtas enfatizavam a Bíblia. Essa lealdade à Bíblia distinguia os cristãos celtas da comunidade cristã romana. Já que a Bíblia era a base da sua fé, era difícil para eles sujeitarem-se à autoridade da igreja romana. Na verdade, a igreja celta se desenvolveu fora da influência romana. Tinha raízes na mesma igreja que observava o sábado, cujo início ocorreu com Jesus e os seus apóstolos lá no 1º século. Esse antecedente do cristianismo original dos cristãos celtas nos indica que eles criam firmemente nas Escrituras, eles faziam o que a Bíblia lhes dizia. Esse mesmo antecedente nos indica que eles receberam o cristianismo antes que a observância do domingo ganhasse fama. Não existe nada nos escritos de Patrício indicando que ele tenha aceito os ensinos dos padres da igreja. Ele reconhecia somente as Escrituras para apoiar sua crença, sua prática e suas pregações. Veja bem, a religião de Patrício era totalmente diferente da religião de Roma, tanto na forma como na substância. A Bíblia, não a igreja, era a fonte de verdade. Ele foi fiel aos ensinos contidos nela e obediente aos seus mandamentos. Essa é a religião que ele foi chamado a levar para o povo da Irlanda. Sequestrado pelos invasores, Patrício e milhares mais foram levados à Irlanda para serem vendidos como gado. Ali ele passou 6 anos trabalhando como escravo para um camponês. Every day I had to tend sheep, and many times a day I prayed. The love of God and His fear came to me more and more, and my faith was strengthened. And this even when I was staying in the woods and on the mountains. And I used to get up for prayer before daylight, through snow, through frost, through rain. And there one night I heard in my sleep a voice saying to me, "Soon you will go to your own country." And again, after a short while, I heard the voice saying to me, "See, your ship is ready." And it was not near, but at a distance of perhaps 200 miles, and I had never been there, nor did I know a living soul there. Then I took to flight.
and I left the man with whom I had stayed for 6 years. And I went in the strength of God, who directed my way to my good. And I feared nothing until I came to that ship. Patrício sempre achou que a sua fuga da Irlanda foi dirigida pela mão divina. Os seus conterrâneos lhe receberam e suplicaram que não os deixasse mais. Porém, o plano de Deus para a vida de Patrício não era para ser realizado na sua terra natal. I saw in the night the vision of a man whose name was Victoricus, coming as it were from Ireland with countless letters. And he gave me one of them. And I read the opening words of the letter, which were, "The voice of the Irish." And as I read the beginning of the letter, I thought that at the same moment I heard their voice, and thus did they cry out as with one mouth, "We ask thee, boy, come and walk among us once more." Então, respondendo às vozes dos irlandeses, Patrício voltou à Irlanda. Ali, sua ocupação como pregador e instrutor lhe rendeu ao final o título de santo, colocando-o entre os missionários cristãos mais conhecidos do mundo. Mas um fato não muito conhecido é o seguinte: São Patrício observava o repouso do 7º dia. 2 séculos após a sua morte, seu biógrafo escreveu que todo o 7º dia Patrício e seu amigo Vitórico se reuniam para orar e confraternizar. Alguns historiadores até acreditam que o amigo especial de Patrício nos sábados era, na realidade, um anjo. Não precisamos depender apenas dos escritos nem das experiências de Patrício para entender a história da observância do 7º dia na Irlanda, pois suas antigas leis prevaleceram na história das tribos irlandesas por muitos anos, e essas leis estipulavam, entre outras coisas, que o povo devia guardar o repouso do 7º dia. Parece ter sido costume nas igrejas célticas primitivas guardar o sábado judaico, como um dia para descansar do trabalho. Obedeciam o 4º mandamento literalmente no 7º dia da semana. Enquanto a frouxidão a qual se diz ter prevalecido entre os celtas quanto à observância do dia do Senhor não pode ser desculpada, pode até um certo ponto ser explicada. O repouso do sábado judaico, 7º dia, continuou sendo considerado pelos cristãos primitivos como um dia de descanso, ao passo que o 1º dia da semana era observado como um dia de alegria em comemoração da ressurreição. À medida que a influência da religião romana ia crescendo, a mesma foi afetando gradualmente a prática sabática de alguns cristãos celtas nas Ilhas Britânicas. No início do 6º século, já era comum que os crentes celtas santificassem tanto o sábado como o domingo. Assim ocorreu durante a vida do sucessor espiritual de Patrício, um irlandês chamado Colomba. Ele havia se formado em uma das escolas estabelecidas por Patrício. Nascido em 521, de uma família nobre, ele desistiu do trono da Irlanda e aceitou um chamado mais alto. Colomba estabeleceu sua base missionária na ilha rochosa de Iona. Ele e 12 amigos seus chegaram a esse posto remoto, navegando desde a costa oeste da Escócia em pequenas embarcações redondas feitas de peles de animais. Em Iona, Colomba fundou uma escola de treinamento para missionários, os quais levaram a mensagem cristã à Escócia e toda a Grã-Bretanha. Em relação à doutrina, ele era fiel às raízes cristãs célticas e guardava o sábado, o 7º dia, como dia de repouso. Enquanto se observava o domingo para honrar a ressurreição de Cristo, Colomba ensinava aos seus discípulos a observarem o sábado como igualmente sagrado. A maneira como ensinava a observar o sábado era que os seus seguidores fossem às margens da ilha Iona, meditassem na criação e nos assuntos de Deus, lessem as Escrituras
e se fortalecessem espiritualmente neste santo dia. Colomba e seus irmãos missionários implantaram firmemente a religião cristã na Escócia. Os seus conversos resistiram à influência de Roma, onde o domingo era promovido como dia de culto. Colomba morreu no ano 597, mas isso não foi o fim da história. O fruto dos seus esforços missionários, o exemplo da sua vida piedosa e a influência dos seus ensinos, tudo isso perdurou por centenas de anos. Sua observância do 7º dia da semana, como o sábado sagrado, ecoou entre os cristãos da Escócia com força total até o século XI. No ano 1070, Malcolm III, o rei da Escócia, se casou com Margarida, uma jovem destinada a se tornar mais famosa do que seu esposo. Ela deixou sua marca na história, principalmente como reformadora religiosa. Além do que, ela foi canonizada pela Igreja Católica Romana. Sabemos que Margarida foi criada na residência real dos piedosos reis da Hungria e desde os seus 7 ou 8 anos ela morava na residência de Eduardo, o confessor da Inglaterra, o qual também era um católico piedoso. No Palácio Inglês, Margarida viveu sob a influência dos frades beneditinos de Canterbury. Quando as condições políticas tornaram indesejada a presença da sua família, eles se mudaram para a Escócia, onde ela cativou os olhos do rei. A própria Margarida, assim parece, quis ser freira. Um relato diz quão relutante se achava para se casar com Malcolm, rei dos escoceses, porque queria se dedicar a ser noiva de Cristo, como ela mesma dizia. O biógrafo de Margarida nos afirma que, desde muito jovem, ela era muito devota à igreja e que desejava se tornar uma beata. Porém, quando ela se mudou para a Escócia, conheceu a Malcolm e este lhe pediu a mão em casamento. Embora ela não quisesse aceitar, segundo seu biógrafo, só consentiu a pedido de sua família e porque ela cria que Deus lhe estava dando uma oportunidade para efetuar sua obra no reino da Escócia. Margarida achou a corte escocesa um tanto tosca e não refinada. Então decidiu transformar tudo isso. Ela ficou horrorizada de ver como eles praticavam a religião na Escócia. Muitos ainda observavam as doutrinas e tradições trazidas da Irlanda por Colomba, quase 5 séculos antes. Uma prática religiosa do povo, em particular, contrariou a nova rainha. Desde que ela chegara à Escócia, estava descontente com a maneira como se observavam o domingo. Ela notou que o povo comum realizava seus afazeres servis no domingo. Podiam ter ido à igreja primeiro, mas depois se ocupavam em tarefas cotidianas ordinárias. Isso é o que ela tentou impedir. A rainha insistiu na observância única e estrita do dia do Senhor, domingo. O povo e o clero se submeteram, mas sem deixar completamente a reverência pelo sábado. A sobrevivência do sábado na Escócia e em outras partes é surpreendente quando se considera as poderosas tentativas de suprimi-lo. A história dos primeiros séculos do cristianismo revela um movimento definidamente antissabático e pró-dominical. Os documentos eclesiásticos identificam inequivocamente o estabelecimento religioso em Roma como centro neural. O esforço romano por substituir o sábado do 7º dia pelo domingo teve grande impulso em 321 da nossa era. Foi nesse ano quando Constantino mandou observar o domingo autorizado pelo Estado. Estranhamente, apesar de se dizer cristão, tinha muito pouco de cristianismo na sua lei dominical. Pior ainda, se parecia muito com uma lei pagã de adoração ao sol. No venerável dia do sol, que os magistrados e o povo que moram nas cidades descansem e que as oficinas estejam fechadas. Com o imperador complacente no trono, os líderes da Igreja Romana ganharam autoridade e influência. Nos seus concílios, eles deram passos intrépidos para impor a observância do domingo e para insistir que o sábado do repouso bíblico fosse profanado. Algumas das ações deles tinham um gosto definitivamente antijudaico.
Os cristãos não devem judaizar descansando no sábado, mas sim trabalhar nesse dia. E se puderem, devem honrar o dia do Senhor, domingo, descansando como cristãos. Se alguém for achado judaizando, seja anátema de Cristo. Essas declarações formais contra os judaizantes se referiam àqueles que se recusavam a trabalhar no sábado, assim como os judeus. Os cristãos que não acatassem seriam excomungados ou tirados da igreja. Esta posição extrema contra o santo dia de repouso, combinada com uma firme postura pró-domingo, passaram a ser os pilares dos ensinos da Igreja Católica. Em outras palavras, a mudança do sábado para o domingo se tornou a marca da autoridade papal. Gregório I foi papa de 590 a 604. Também conhecido como Gregório o Grande, ele foi um poderoso regente da Igreja de Roma. Efetivamente, ele reformulou o papado e influenciou o curso dos papas vindouros por vários séculos. Ele tomou uma posição radical contra o sábado bíblico. No ano 602, o Papa Gregório I identificou os guardadores do sábado com o anticristo. Foi ele quem os chamou de judaizantes, por causa da determinação deles em observar o sétimo dia como dia de repouso e culto. Tenho ouvido falar de certos homens de espírito perverso que semearam entre vós algumas coisas más e opostas à santa fé, a tal ponto de proibirem qualquer trabalho a ser feito no dia de sábado. As páginas da história revelam que mesmo um papa tão poderoso e influente como Gregório o Grande não pôde comandar a obediência universal. Sua forte oposição contra os cristãos que observavam o sétimo dia da semana como o dia santo não recebeu apoio unânime. Por exemplo, na cidade de Milão, os cristãos se atreveram abertamente a observar o sábado, apesar da condenação do Papa com respeito à prática. A Igreja de Milão seguiu as igrejas do Oriente, onde, pelo que parece, o sábado era favoravelmente apreciado. Ali, nas igrejas do Oriente, se reuniam no dia do sábado para adorar a Jesus Cristo, o Senhor do sábado. Através dos séculos, a campanha para estabelecer o domingo como substituto do sábado bíblico teve provavelmente pouco sucesso. Porém, essa campanha se intensificou quando uma investida ameaçou causar uma divisão severa entre os ramos oriental e ocidental do cristianismo. Essa investida usou um assalto direto à própria natureza e propósito da observância do sábado. Em que consistiu esse assalto? Consistiu em proibir que os cristãos comessem no sétimo dia, o qual era um jejum obrigatório. Foi um plano anti-judaico que teve sua origem provavelmente com Marcião, um herege do século II que foi expulso da igreja por causa dos seus ensinos distorcidos. Rejeitado pela igreja, ele se tornou um líder da sua própria religião, uma versão popular do cristianismo que se espalhou pela maior parte do mundo romano. Seus seguidores eram conhecidos como marcionitas. Marcião queria desacreditar o santo repouso do sábado por ser a imagem da criação. Segundo ele, a criação era uma obra má feita por um Deus mau, o Deus do Velho Testamento. Ele fazia distinção entre o Deus do Velho Testamento e o Deus amoroso do Novo Testamento. A igreja rejeitou esta ideia porque a criação foi uma obra boa e o Deus do Velho Testamento é o mesmo que o do Novo. Marcião quis converter o dia de celebração em um dia de lamentação. Foi esta sua intenção ao introduzir o jejum sabático. Embora houvesse condenado a Marcião, a igreja manteve a ideia de jejum sabático para tirar todo o atrativo do sétimo dia. Isto era absolutamente contrário ao que se ensinava no judaísmo. No judaísmo, o sábado era um dia de festa. Além do mais, jejuar no sábado significava quebrar o sábado do santo dia. Portanto, isso foi uma forma de distanciar o cristianismo do judaísmo. Converter o sábado em um dia sem comida foi uma estratégia muito eficaz. Principalmente porque a sexta-feira também era um dia de jejum para muitos crentes. Numa só geração,
Os jovens cristãos cresceram com uma aversão embutida contra o santo dia do sábado, um dia de jejum e tristeza, correspondentemente contrário à atração do domingo, um dia de celebração e festa. Foi a Igreja Romana que patrocinou o jejum no sábado e a festa no domingo. De fato, no IV século, o Papa Silvestre disse que, na realidade, isso era bom para mostrar desprezo aos judeus. Se o domingo deve ser observado alegremente pelos cristãos devido à ressurreição, então, devido ao sepultamento de Cristo, o sábado deve ser considerado uma maldição dos judeus. Em outras palavras, era ordenado aos cristãos jejuar no sábado para expressar o menosprezo aos judeus, como expressando uma maldição contra eles. Esse espírito anti-judaico não era incomum entre os líderes da igreja cristã naquela época. Mas mesmo assim, essa estratégia anti-sabática teve apenas um sucesso parcial, porque os líderes máximos da igreja se opuseram. Hipólito, um bispo do III século, achava que isso era um grande erro. Ainda alguns hoje mandam jejuar no sábado, do qual Cristo não falou nada, desonrando assim o Evangelho de Cristo. Segundo um registro, Agostinho, um dos padres mais influentes da igreja romana, defendeu os membros da igreja que ignoravam o jejum do sábado. Alguns jejuam no sábado, outros não. Alguns tomam diariamente o corpo e sangue de Cristo, outros tomam nos dias marcados. Com respeito a estas e outras observâncias variáveis que podem ser cumpridas em qualquer lugar, tem-se a liberdade de cumpri-las ou não, baseado na escolha própria. E não há regra melhor para o cristão sábio e sério do que se ajustar à prática que ele achar sendo prevalente na igreja onde quer que ele assista. Para tal costume, se não for claramente contrário à fé ou à moral sensata, deve ser acatado como algo indiferente. No final, os líderes romanos alcançaram êxito em impor o jejum do sábado sobre os seus seguidores no mundo cristão ocidental. Porém, não se pode dizer o mesmo no tocante ao que aconteceu no Oriente, onde a influência ortodoxa era muito forte. Houve resistência do cristianismo oriental e a visão do sábado era muito diferente nesse meio. O jejum sabático não tem sentido para os ortodoxos, porque o sábado é um dia que marca a conclusão da criação e a consumação da redenção. De maneira que o sábado é um dia de celebração dupla e jamais pode ser ligado ao jejum ou lamento. O palco estava agora montado para uma grande batalha que duraria por muitos séculos. De fato, a discórdia sobre o jejum do sábado acabou desempenhando um papel-chave na quebra entre o cristianismo romano católico e o ortodoxo oriental por 900 anos. Mas a continuação de toda essa história dramática nós veremos quando voltarmos com o 6º programa da série O Sétimo Dia.